Eu vou falar um tema que está meio fora. Eu vou tocar um tema aqui que não está, no primeiro momento, conectado com o que a gente está falando aqui. Vou repetir. Eu vou tocar um tema que talvez você não veja nenhuma conexão com o que eu estou falando agora das bem-aventuranças. Mas eu acredito que ela é de vital importância para a gente entender algumas coisas na nossa caminhada cristã, na nossa jornada, né? Que se refere a essa natureza nossa chamada carne, que eu falei ontem um pouquinho com vocês, acho que eu falei uma noite, não me lembro. Mas é o seguinte, irmãos, hoje nós vivemos um tempo muito difícil para experimentarmos a verdade e, como não dizer, um quebrantamento verdadeiro, um arrependimento genuíno. Eu vou melhorar essa frase, eu acho. Nós vivemos num tempo que não favorece o nosso quebrantamento, que não nos ajuda no quebrantamento. Agora fala, por que, Franco? Além da nossa carne, que já resiste a todo quebrantamento, toda a verdade de Deus, além da nossa carne, como eu falei aqui antes, ela conhecer o mal, mas também conhecer o bem, e ela faz coisas assim muito ruins, mas também faz coisa muito boa, né? Quando ela faz coisa boa, ela quer aplauso, ela quer louvor, ela quer elogio. Mas quando ela faz coisa ruim, ela quer esconder, quer transferir culpa, quer enganar, quer mentir, né? Dissimular. Então a gente vive essa coisa miserável na carne ainda, a gente luta com ela, e a carne só tem um jeito para ela, que é rendê-la completamente ao Senhor. Mas além disso, nós estamos no meio de uma sociedade que não enxerga pecado mais. Eu digo a sociedade por quê? Porque há alguns anos, uns 30, 40 anos atrás, me atrevo a isso aí, talvez 30, 40, mais um pouquinho, 50 anos, acho que entre isso aí. Você ainda conversava com pessoas que elas sabiam e diziam e se expressavam com relação ao pecado. Elas diziam, isso é pecado, isso é um pecado. Minha mãe dizia isso. Não era comigo, mas isso é um pecado. Por exemplo, minha mãe dizia que pecado era... Um dos pecados que minha mãe queria era deixar comida no prato. Isso é um pecado, um desperdício. Meu Deus, como é que tu vai fazer um pecado desse? Então a gente comia tudo, assim, mesmo querendo, não querendo. Pegou, tem que comer. Mas ela usava, inclusive, a expressão pecado. Por quê? Porque na cabeça da minha mãezinha, quando você entristecia a Deus, quando você fazia algo contrário a Deus, você pecava. Então ela tinha uma concepção de pecado, embora naquele mundo que ela viveu, como qualquer mundo, em algum momento você começa a explicar o pecado. Você começa a justificar o pecado. Você começa a querer que o pecado tenha um sentido para a tua vida. Então uma pessoa que às vezes abraça um pecado, ela abraça o pecado tão fielmente, aquele pecado, que daqui a pouco, um crente quando faz isso, daqui a pouco ela vai dizer que aquilo ali era a solução de Deus para ela, que foi uma condição que Deus permitiu a ela. Excepcionalmente, você é minha filha tão amada, meu filho tão querido, que eu vou deixar você provar, passar por isso. Então a gente tem essas misérias todas. E a gente está num momento onde as pessoas já não falam mais pecado. Tudo é doença. Tudo é doença. Qualquer coisa que você tem é doença. E quando você chama pecado de doença, aí você traz um grande problema para a vida cristã. Por quê? Porque você não se arrepende daquilo que você acha que é uma doença. Como é que alguém se arrepende da doença? Você vai dizer assim, não, me cura, Senhor, me cura. Então você imagina uma pessoa preguiçosa. Cara, é preguiçoso que só ele. A Bíblia fala do preguiçoso. O preguiçoso, se estiver ali na rede, como lá o texto fala, e alguém passar e falar assim, é preguiça. É preguiça? Naturalmente vai aparecer quem o repreenda. Quem diga que ele está errado. Né?
Ah, sai daí, rapaz, reage, pá. Em nome de Jesus, meu irmão, se arrepende da preguiça. Mas se falar que é doença, se falar que ele tem um problema, não gosta de trabalho, é uma doença nova aí. Olha, eu estava conversando com uma irmã lá nos Estados Unidos, que estava fazendo uma pós-graduação na área de psicologia, e eu estava conversando com ela sobre esse perigo de que muitas vezes os profissionais dessa área de saúde começam a chamar tudo de doença. Eu falei, filho, isso é um grande perigo. Como é que a gente vai tratar dos pecados? Perguntava ela. Aí ela puxou um livrão assim, um livrão assim, maior que a Bíblia, e começou a falar, falou, Franco, aqui estão catalogadas todas as enfermidades da alma aí, todas essas doenças, que está tudo aqui categorizado, explica tudo em inglês, né? Eu falei, agora o cara é o seguinte, eu lembro daquele cara, Michael Douglas, ele era, no meu tempo, Michael Douglas seria um tarado. Tarado, que os pessoal ia chamar ele tarado na rua e depois ia dizer que ele era um cara doente mental ou tinha que ser preso, taradão, obcecado por sexo, sei lá. Mas a gente viu um cara igual o Michael Douglas que tem uma inclinação para o sexo absurda, eu não sei como está agora. Na época, disseram que ele tinha uma doença, ele tinha uma compulsão por sexo. Mas o cara que tem compulsão por sexo, outro tem compulsão por comprar. Outro tem compulsão, vai quantas compulsões? Por comer. Mas a Bíblia não diz que é compulsão por comer, a Bíblia chama de glutão. Fulano é doente, que ele é alcoólatra. Mas a Bíblia não diz que alcoólatra é doente. A Bíblia diz que o alcoólatra os bêbados não herdarão o reino dos céus. A Bíblia não trata como uma doença, mas eu vejo que aos pouquinhos os crentes aceitam isso. E eles vão naturalmente, não, porque a ciência falou. E a ciência virou um Deus. Eu sei que o maior Deus que existe na Terra, que se levanta contra Deus, o nosso Deus, que reina sobre tudo, é o dinheiro, é Mamon. Porque a Bíblia diz que você não pode servir a Deus e servir a Mamon. Não tem como. Possível. Mas nos nossos dias eu vejo um Deus, com D minúsculo, que bichinho para perverter a palavra. É um Deus chamado ciência. E que os crentes, eles aceitam de boa. Eles acham mesmo que é uma doença. Eles já não creem mais que é pecado. Eu não vou falar dos outros, não, vou falar de mim. Tá? Vou falar de mim. Olha, se quando eu me converti, alguém sentasse comigo e falasse que meus vícios eram doença, que meus adultérios eram doença, que minhas mentiras eram porque eu tinha um problema qualquer, eu mentia. Se alguém sentasse comigo e desse um nomezinho bom, fofo, usasse até um eufemismo, entendeu? Em vez de caloteiro, falava improbidade administrativa. Se alguém usasse uma linguagem dessa e afofasse a minha realidade, olha, de verdade, amados, de verdade, eu creio que eu teria muita dificuldade de me arrepender. Quem convence o homem do pecado? Quem é? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele usa o querigma. O Espírito Santo, amados, ele usa a palavra que você comunica. Porque você vê um monte de crente confuso. Crente que deveria estar arrependido do seu pecado, buscando arrependimento, de verdade, se humilhando, confessando, buscando ser feliz, as bem-aventuranças aí. Você vê um monte de crente explicando, justificando, se escondendo, se consultando, buscando alguém para cuidar da alma, e não aceita a palavra como ela é. Nós vivemos um movimento hoje, não tem nada novo, tá, irmãos? Mas eu estou falando que essas ondas são assim, elas vão e vêm. Então, hoje nós temos uma onda no Brasil, e ela está bem definida, que é a seguinte. De um lado, você tem pessoas que, para explicar o mesmo problema, qual é o tema teológico? Deus é amor? É. Deus é todo poder? É.
E aí dá uma confusão. Porque as pessoas dizem, não pode ser amor. Tem uma mosca agora morta aqui, não vou nem beber esse chá agora. Realmente, ainda bem que eu olhei, hein, cara. A última vez que eu fiz isso, tinha uma lagartixa aqui, bateu na boca. Estava inchada, ela tinha morrido afogada. Não quero perder aqui o que eu estava falando. Eu quero falar por que essa onda ela existe. Você diz assim, Deus é bom, Ele é amor. A igreja concorda, amém. Aí você diz, Deus é todo poderoso. Aí as pessoas caem aí numa tensão difícil de responder. Qual é? Ele é amor ou ele é todo poderoso? Mas como assim? Não dá para ser as duas coisas? Não dá. Porque se ele é amor, e todo poderoso, por que ele deixa as crianças morrerem? Por que ele não faz alguma coisa? Por que ele não reage? Por que ele não vai aplaca a fome aqui, não resolve ali? Por que Deus não faz alguma coisa? Deus fica assistindo tudo, pô. Ou Deus é amor, ou ele é todo poderoso. Essa é a tensão que existe. Aí você tem as escolas teológicas tentando responder isso. De um lado, a predestinação, é o calvinismo, não sei se agora estou chamando de reformado, que diz, não, está predestinado. Deus ama um, odeia outro, é a soberania dele, ponto acabado, e que ele faz isso por causa disso, ele é amor, é poder, mas já escreveu tudo e acabou. Se você não vê é porque você não é predestinado, está predestinado, você é vaso de desonra, e explica. E tem um outro grupo que explica de forma da pior. Qual é? É dizer que Deus, ele é todo amor, mas ele não é todo poder. É o chamado a teologia relacional, o teísmo aberto. Vai dizer, Deus não é todo poder, Deus interage. Deus reage à situação. Deus não sabe tudo. Aí começa essas maluquices todas para explicar essa tensão. Então tu vê que essa tensão ela sempre existiu. Sempre houve. Sempre alguém quis explicar. Porque a pessoa não consegue olhar com simplicidade para a palavra e ver que o Deus que é todo amor e que tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, toda a autoridade faz qualquer coisa, que ele é santo. E que essa santidade é que de verdade impede a gente, separa a gente e não deixa a gente viver de qualquer jeito na comunhão com ele. Ele não consegue, ele é santo, pô. Essa santidade, quase uma ofensa falar de santidade hoje. Fala de santidade, a pessoa, como assim? É radical, mas santidade, pô. Santo é viver conforme com a palavra, com a fé que você tem no Senhor, no poder do Espírito Santo, viver para agradá-lo. E Deus sempre se ofende com o pecado. E com a carne, inclusive, você vê que há uma luta do Espírito contra a carne. Há uma luta real. O Espírito milita contra a carne. Então, nem adianta ser carne branca. Deus não gosta de carne. Deus não abomina só a vermelha, a branca também. Pô. Tem aquele lado bonzinho da carne, aquelas ideias boas da carne. Tive uma ideia boa. Deus também abomina tudo isso aí. Deus não quer ideia boa. Ideia boa. Deus não quer que segure a arca, irmão. Lembra de usar? Quando Davi tentou trazer a arca para Jerusalém? Tentou trazer um carro de boi? E aí o que aconteceu? O animal tropeçou, a arca escorregou e o Uzá foi lá e pá, meteu o mãozão e morreu. Pô. É simples assim. É desse jeito que funciona. É desse jeito. Deus não deixa de ser todo amor e não deixa de ser todo poderoso. O tema que não pode fugir da nossa cabeça é que ele é santo. E outra coisa que Deus faz, Deus não chama doença de pecado. Mas também não chama pecado de doença. O pecado produz doença. Mas quando a gente quer provar algo verdadeiro, genuíno de Deus, a gente tem que enxergar o pecado, confessar o pecado e se arrepender do pecado. Não tem mais nada que inventar. E isso também não é na força do braço. Ninguém consegue sair de um pecado na força do braço. Ninguém consegue. Às vezes você precisa até disciplinar a pessoa. Como assim, Franco? É verdade, precisa. Você precisa dar uma correção na pessoa para que ela volte à sensatez,
para que ela experimente o arrependimento. Às vezes você tem que corrigir com firmeza. Por quê, Franco? Porque é desse jeito. A pessoa, se ela não enxergar a situação dela, ela vai se manter presa. Eu sei que muita gente, quando vê uma pessoa presa, acha que basta jejuar, orar, impor as mãos e tirar o demônio. Tira o diabo do irmão, que o irmão está com encosto. Amado, esse tipo de gente que está envolvida com o pecado, preso no pecado e não sai, ele não sai porque está preso num laço. Olha o que diz aqui Paulo a Timóteo. Versículo 23 do capítulo 2 da segunda carta. Ele vai dizer assim, repele. É a segunda carta de Paulo. Paulo está se despedindo do filho dele, está falando as coisas que eu julgo, as últimas palavras de alguém que vai morrer. As últimas palavras de alguém que está indo embora para casa. É uma carta pesada. Ele vai dizer, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. A gente não tem que ficar batendo boca. E sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. O versículo 25 vai dizer, disciplinando com mansidão. Se tiver a versão aí, instruindo com mansidão, é que alguém já quis perverter a palavra, aí já quis dizer que essa disciplina aqui é ensino. Mas eu vou te mostrar que não é. É um outro tipo de ensino. É um ensino, mas não é um ensino que você senta e dá aula para a pessoa. Entendeu? É disciplinando mesmo, de corrigir, de admoestar, de repreender, de ter uma ação mais completa com a pessoa. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Olha bem, na expectativa de que Deus conceda arrependimento a essa pessoa para que ela chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ela conheça o Senhor e conheça a si mesmo. Não apenas isso, mas também o retorno à sensatez. Agora, olha o que ele vai dizer. Livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem sua vontade. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Paulo está dizendo, olha, esse laço do diabo aí que prendeu essa pessoa só vai ser quebrado se você pegar essa pessoa e corrigir essa pessoa. Se você disciplinar essa pessoa, ela pode ser livre desse laço. Pode. Não há garantia, não pode. Você faz na expectativa de que Deus conceda a essa pessoa não só arrependimento, para ela conhecer plenamente a verdade, mas que Deus conceda a ela o retorno à sensatez, porque ela vai se livrar desse laço que aprendeu e agora ela não consegue mais ficar. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que quer vencer o pecado sem experimentar a disciplina. Eu acredito que Paulo, quando escreveu isso aqui, pensamento meu, tá, irmãos? O que esses apóstolos tinham de escritura? Eles só tinham a lei, eles só tinham o Velho Testamento, os livros de sabedoria lá. Eles tinham. Então eu creio que quando Paulo escreveu a Timóteo, ele estava inspirado aqui em Provérbios 5, 22 e 23. Ele vai dizer assim, o sábio, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muito loucura, perdido, cambaleia. O que eu quero dizer aqui nesses minutinhos? Não despreze a disciplina. Não despreze pessoas que falam contigo a verdade. Eu sei que é mais fácil procurar um profissional da saúde que vai dizer alguma coisa que você quer ouvir. É muito difícil a gente se abrir para alguém que fala a verdade sobre nós. Que aponta o dedo e diz, teu pecado é isso aqui, ó. Autocomiseração, esse é teu pecado. Ó, você está fugindo. Ó, está fugindo. Olha, você está transferindo culpa. Isso aqui você está dizendo que a culpa é do outro. Desse teu pecado aqui, você está dizendo que a culpa é do outro. Você está justificando. Você está dizendo que a opressão do teu pai levou você para esse buraco.
Você está dizendo que o desprezo da tua mãe é a causadora de você estar. Aí a pessoa não fuja de gente que fala a verdade contigo em amor. Não fuja. Porque se você fugir dessas pessoas, você vai seguir cativo. Pode ir para qualquer lugar, qualquer canto desse planeta. As cordas do teu pecado vão seguir te prendendo. O servo do Senhor, se você tem algum perto, valoriza. Porque ele não vive batendo boca contigo, ele não vai contender contigo, nem vai querer dizer que você é pior. Porque não é essa. O trato de quem cuida nunca é diminuir o outro. Mostrar que é mais miserável, que é mais pecado. Não é, porque não é mesmo. Pô. Eu sou pai de 2 filhos biológicos, alguns outros que caíram de paraquedas, ficaram lá em casa. Mas os meus filhos, quando pequeno, eu corrigi todos eles. Depois de adulto, de jovem, também tive que usar outro tipo de disciplina, outro tipo de correção. E fiz não porque eu era melhor do que eles. Eu falava isso com o Denise. Eu dizia, meu amor, na idade deles eu era, sei lá, a 5ª potência, mais pecador que qualquer um deles. Eu faço porque cabe a mim a responsabilidade de fazer. Não faço porque sou melhor. Eu faço porque eu os amo. E quem ama, cedo o corrige. Quem ama, disciplina. Pô. É só por isso que eu faço. Não faço porque sou bom. Não faço porque eu sou melhor. Não faço porque eu não peco. Isso é uma besteira. Eu faço porque eu amo. Eu preciso amar essa pessoa. E também foi assim na igreja. Eu percebi que na igreja eu precisava corrigir pessoas. E não corrigia porque era melhor. Sentava, conversava. Eu começava até confessando meus pecados. Vou falar dos meus pecados. Quem sabe você ouvir meus pecados, você se anima, né? Se anima a sair dos teus, né? Eu vou falar dos meus. Eu começava falando dos meus. Pô. Quem me conhece sabe disso. Eu começava confessando. Falo da minha miséria toda, vou lembrando de todos os pecados, aí vou falando, aí confesso tudo. Depois de confessar os pecados, dizer como Deus me tirou. Esse dia eu provei algo assim muito interessante. Tinha um irmão lá em casa com uma grande depressão. Já estava indo a psiquiatra, psicólogo, uma grande depressão. Pensa numa pessoa chorando, triste, angustiado, depressivo. Tava. E a situação dele estava tão grave. Vocês sabem que eu estou morando no Rio agora, né? Ele me ligou e falou, Franco, deixa eu ficar contigo, pelo menos, ficar contigo. O que você vou fazer, deixa eu ficar perto. Falei, vem. Se eu for escrever, ficar perto. Mas ele chegou lá, acabou que não deu para fazer nada, né? Fiquei lá só, batendo papo com ele, conversando. Eu não tenho, como é que vai fazer? Vou trabalhar aqui, vou deixar o irmão chorando. E foi até engraçado que eu levei ele para a varanda e o tempo fechou. E ele quis entrar. Eu falei, o cara pediu para ficar comigo, me largou aqui na varanda sozinho. E eu entrei, depois falei, o que houve? Não, estou com medo, o céu escureceu. Ele ficou com medo do céu. O tempo fechou, ele não aguentou de ver o tempo feio e ficou lá no sofá. Bem, Denise preparou o café, a gente foi conversar. E eu comecei a contar para ele, eu não sei que já passou por essas angústias. Eu falei, passei, mas tinha uma causa. Ele, qual é a causa? Eu falei, o meu pecado, pô. Não só não, um montão, mas vou te contar como é que Deus tratou esse assunto comigo. Aí comecei a falar dos meus pecados com ela. Irmãos, impressionante. Quando eu estou falando, Denise está lá, ela é testemunha. Quando eu estou falando, quando eu estou lá falando minhas misérias, minhas teimosias, minhas carnalidades, ele falou, já sei onde eu pequei. Foi assim, Denise? Falou, cara, eu já sei onde eu pequei. Eu regalei o olhão e ele, tranquilão, começou a confessar os pecados dele. Uma listinha boa de pecado. Furto, engano, desse nível. Desse nível. Aquelas coisas que a carne faz e se engana. Sabe quando a carne se engana? A carne faz parecendo nobre, mas não é nobre coisa nenhuma. Aquela coisa que parece nobre. Então o furto nobre, foi um furto nobre que ele fez. Se apropriou de algo que não era dele, mas com nobreza. Não, isso aqui tem uma pessoa que precisa disso, vou levar para ela. E ele começou então a confessar. Foi impressionante, confessou, a gente orou. Ele já saiu bem lá de casa. Mas, irmãos, semana depois, e aí, filhão, como é que tá? Ele falou, Franco, estou jóia. Como assim? Como é que estou jóia? Estou bem. Parou a depressão, parou a angústia, parou aquela miséria, parou tudo. Não foi, Dedê? Foi assustador. Por que a gente ficou muito chocado? Porque um dia desse a gente desceu para caminhar
E ele parou com o carro do nosso lado, ele estava assim, Denise entrou dentro do carro lá, impôs a mão, começou a orar por ele ali. Eu voltei assim, que ele estava mal parado. Eu falei, sobe aqui na calçada. Subiu, e a gente foi orar. E a gente estava assim pensando já, né, Denise? Com carga, meu Deus. Olha o estado desse homem, como é que está. Olha que esse homem está deplorável a condição dele. Mas, amados, passado alguns dias depois daquela confissão, outra pessoa. Eu te garanto, nada que um medicamento do psiquiatra dele tenha resolvido. Inclusive porque ele estava trocando até de psiquiatra, que já não conseguia mais, droga, nada. Confessou. Aí deu um caminho para ele andar, porque tinha que restaurar. Eu falei, esse dinheiro que tu pegou aqui não era para pegar, aquele negócio ali tu restaura. Dei caminho para ele, que ele também já sabia, o cara já sabia como andar. Restaura aqui, resolve aqui, confessa lá. Dei caminho. À medida que ele foi andando, ele foi provando cura, libertação. Impressionante. Gente, impactante. Impactante. Acho que eu precisava ver aquilo. Eu precisava daquele ânimo na minha vida, sabe? Dizer assim, tá vendo, Franco? A palavra é a palavra. A palavra não muda. Amém? Não muda. Eu podia me compadecer, dar um cartão do psiquiatra amigo, mas esse cara é bom. Eu podia estar ali sem enxergar o caminho que ele deveria andar. Porque a gente vive esse drama hoje. A gente vive esse drama nosso. A gente não tem mais discernimento. A gente não tem nem discernimento com o demônio. Eu tenho certeza absoluta que aquelas histórias da Bíblia de gente demoniada, se fosse hoje, estava tudo internado no hospício. Certeza absoluta. Cada um tinha uma explicação. A ciência dá nome para tudo. Nome para tudo. A pessoa não tem mais discernimento nem para demônio. Ver o demônio, a pessoa não tem discernimento. Não tem. Vai dar um nome técnico. Vai dar um nome qualquer. E sabe o que é pior? A igreja aceita isso. E para complicar, vou terminar aqui, a tragédia maior vem aí. O cara, isso era assim e não mudou, tá? O cara, quando vai ao médico, e o médico, por exemplo, é espírita, macumbeiro, sempre foi assim. Eu era criança, eu me lembro do médico falando com minha mãe, leva esse menino para o centro tal. E minha mãe levou. Foi o médico que mandou. O médico não tinha nenhuma questão ética, nenhum problema lá com o CRM dele, nada. Ele foi lá e levou, e pronto. Para levar, leva. E ele falava, ele pregava tranquilamente. Prega. Tem médico que prega. Médico que prega. Tem coisa que eu ouço, eu até a Juscelina estava me contando um testemunho que ela foi numa médica, a médica, quando se aproximou dela, orou, falou em línguas, profetizou, fiquei impactado, porque isso é uma coisa raríssima. O médico assumir que é crente, orar, impor a mão, profetizar, é raríssimo um negócio desse. Raro. Raro demais. Em geral, os caras fazem macumba, passe, eles dão passe, mas orar não. Então, o que acontece quando um camarada vai para a igreja e não alcança a resposta no meio da igreja, porque a igreja fica dizendo que é doença, que é não sei o quê. O que ele faz? Ele vai dali e vai para o médico. Chega lá, o médico dá o endereço do terreiro dele. Puf. Aí o cara... Você já percebeu que a macumba voltou com força no Brasil? Que as encruzilhadas começaram a ficar cheias de novo? Está cheio de... Já repararam isso? Está em Cabo Frio também, não? Tá? Lá no Rio está voltando com... Eu falei para a gente caminha sempre, não. Meu amor, está voltando com força. Mas por que está voltando? Porque a igreja calou? Não, a igreja não sabe mais nem discernir demônio. A igreja pega esses casos, manda para o médico manda para uma macumba, porque o médico também vai dizer, não, isso é um caso espiritual. Lá no meu terreiro resolve. E manda para a macumba sem nenhum problema. E lá na macumba o cara experimenta lá uma, entre aspas, uma libertação. E aí ele fica lá, pô. Aí engrossa, daqui a pouquinho está de novo com a guia, coitado. Toda aquela coisa que a gente já sabe que é, porque alguns aqui, inclusive, vieram de lá, sabem exatamente como funciona. E o cara fica temporariamente pensando que está livre. Para mim, isso aí, sabe por que está aumentando? Porque a igreja está se calando. Ela não trata pecado como pecado, não trata demônio como demônio, não trata. Ela vai aceitando tudo que as pessoas, os profissionais falam. Porque profissional agora é o sinônimo de alguém que tem a última palavra. Você precisa ouvir um profissional da área. Se você não ouvir o profissional da área, você não sabe nada. Aí fica aí.
Então, eu queria dar nesses minutinhos que eu não sei quanto tempo falei. Pô, agora eu atrapalhei tudo agora, extrapolei. Mas tá bom, meia hora. Eu queria deixar essa meia hora assim para você pensar nisso com carinho, tá? Não olha pecado como doença, não mistura a bola, não acha que demônio é doença, que é perigoso. Pede a Deus o dom de discernimento de espírito. Seja intrépido, seja intrépido. Não vou falar ousadia, porque aqui no sertão ousadia não é uma palavra boa, mas seja ousado, para quem me entende. Seja intrépido, amém? Seja corajoso, corajosa. Impõe as mãos, ora, repreende, faz o que Jesus mandou, porque isso é também parte da nossa missão. Amém? Vamos dar graças a Deus pela comidinha, porque já deve estar pronta, penso eu. Tem coisa para tarde para a gente fazer? Joel disse que tinha umas visitas. Alguém tem mais alguma visita, alguma coisa assim? Porque eu quero dar a tarefa para vocês. Já que ficar aqui tem que trabalhar. Pode desligar.